Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique, sou nutricionista, trazendo aqui um conteúdo que eu estou liberando com antecedência para os membros do canal. Se você não é membro do canal, porque você está vendo esse vídeo depois, mas você quer ter essa vantagem, porque todo mês eu preparo um conteúdo diferenciado, assim como esse daqui, e libero com antecedência no início de cada mês. E aí, quem é membro confere no início do mês esse conteúdo diferenciado com antecedência antes de todo mundo. Se você quiser ser membro do canal, aqui embaixo você encontra o botão Seja Membro e aqui embaixo na descrição também tem o link, ok? Aqui eu vou falar sobre alimentação, imunidade e também infecção. Eu vou relacionar esses três tópicos e vou fazer aqui a explicação num formato de esquema animado, com pontos e tópicos, que um leva ao outro, e aí você vai entender tudo de uma forma bem fácil. Se você ainda não me conhece ainda, eu sou nutricionista com especialização em nutrição clínica e esportiva, então já vai começando deixando o seu like, o seu joinha aqui embaixo para mim, porque isso é muito importante. Bom, a fonte, a referência científica está aí logo abaixo. E nós já temos aí na tela o seguinte, de que o estilo de vida estressante, agitado, o que, venhamos e convenhamos, não é muito incomum. Principalmente em meios urbanos, em cidades grandes. Imagina, trânsito, engarrafamento, congestionamento e vários outros fatores, Tudo isso leva a aumentar o estresse. Essa agitação atrelada com aquilo que as pessoas tanto falam de falta de tempo, leva a o quê? Um maior consumo de fast food, uma alimentação densamente calórica, rica em gorduras saturadas, até mesmo aí gordura trans, tem também muito açúcar muitas vezes. Então, tem um excesso de calorias, porém, são pobres em micronutrientes. Esse tipo aí, de refeição, esses alimentos. Então, isso é o que a gente pode levar como exemplo do quê? De uma alimentação inadequada. Só que quando a gente fala em alimentação inadequada, outros fatores podem estar relacionados, como, por exemplo, obesidade e sedentarismo. São coisas que acabam ali estando interligadas. Porque se uma pessoa é sedentária, muitas vezes, o próprio fato dela não praticar nenhum exercício, muitas vezes pode ser justamente aquela pessoa que também se alimenta mal mesmo, Enfim, pode ser uma coisa ou a outra, Às vezes a pessoa é sedentária e até se alimenta bem, mas uma pessoa, que tem as duas coisas, é sedentária e se alimenta mal, pior ainda, porque aí ela realmente vai ter muito mais facilidade em se tornar uma pessoa obesa. Além disso, temos também o fato de que, o baixo consumo de alimentos frescos e também os alimentos in natura, os alimentos mais naturais, isso também está relacionado a uma alimentação inadequada. E esse cenário aí não é nenhuma utopia, não é nenhuma coisa muito assim distante. Se você acompanha o canal, você deve ter visto, ou se você não viu, assista, que eu fiz aqui um vídeo falando, inclusive, no cenário atual de pandemia, que houve, aí já publicação científica mostrando que, olha, há uma tendência realmente de piora na alimentação durante a pandemia. E aí, outro exemplo, dieta restrita. Isso daí é um perigo, por exemplo, porque muita gente aí que às vezes tenta fazer, as dietas para um regime, para emagrecer, só que tudo isso feito sem acompanhamento com o nutricionista. Então, esse tipo de dieta restrita, sem nenhum tipo de critério de embasamento profissional, faz com que a pessoa também configure ali uma alimentação inadequada, tá? Então, uma dica que eu já coloco aqui, intermediando isso tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, é que faça um acompanhamento com o nutricionista se você quer ter uma alimentação devidamente equilibrada. Continuando, essa alimentação inadequada, ela leva, portanto, a um déficit nutricional. Por quê? Nós precisamos ter uma devida ingestão
de diversos nutrientes. Se você, por ter uma alimentação inadequada, não tem a ingestão adequada de nutrientes, de vários nutrientes, você está com deficiência nutricional. Pode ser deficiência nutricional de uma vitamina, de um mineral ou de um conjunto de nutrientes, de várias vitaminas, de vários minerais, deficiência de ingestão proteica. Então, uma possibilidade diversa de nutrientes que, se você não os consome de modo adequado, você está consumindo, portanto, uma alimentação inadequada que te leva a ter déficits nutricionais. Antes de continuar, eu peço que você aí já garanta a sua inscrição no canal. Se você ainda não se inscreveu, aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se e do lado tem o sino, clica no sininho, vai abrir uma janela, selecione a opção todas e também verifique no seu aparelho de celular, lá nas configurações, se está habilitado para que você receba essas notificações, porque só assim é que você vai receber avisos toda vez que eu postar novos conteúdos por aqui. E aí, né, essa deficiência nutricional obviamente vai causar repercussões negativas ao organismo. Aqui, né, como eu vinha falar sobre alimentação, imunidade, então uma hora eu iria falar sobre imunidade, chegou a hora. Essa deficiência nutricional pode acarretar, por exemplo, prejuízos na função imune. Então você gera, né, uma função imune comprometida. Por que isso acontece? Porque para basicamente tudo, o seu corpo precisa de nutrientes. Então os seus tecidos, os seus órgãos, eles vão precisar de nutrientes. Por exemplo, né, a sua mucosa intestinal. Então você tem ali células que demandam de nutrientes. Se você tem um intestino que não está saudável, justamente porque você não tem uma alimentação saudável, você pode comprometer, por exemplo, um exemplo aí, tá? A síntese de imunoglobulina A, que é o IgA, que seria uma defesa do seu corpo, né, do seu organismo. Então, se você tem uma deficiência nutricional, você pode comprometer a função imune, tá? E aí nós temos, né, situações que podem contribuir, além da questão da alimentação inadequada, né, outras situações que também podem contribuir para uma função imune comprometida. E aí vocês vão ver aqui agora, né? Uma delas é poluição, fumaça de cigarro, porque esses poluentes, eles vão também atrapalhar o seu metabolismo, eles são substâncias tóxicas e tudo o que é tóxico, tudo que não é interessante, tudo que não é bem-vindo ao seu organismo, pode, de forma aguda ou a longo prazo, né, dependendo da exposição, se for exposição crônica também, em algum momento pode te trazer algum problema. Outro exemplo, estresse crônico, seja um estresse físico e ou, né, psicológico, isso tudo pode comprometer a função imune, ou seja, né, vemos que, né, a saúde, gente, né, é muito ampla, depende de vários pilares aí. A alimentação é super importante, mas vemos que, né, por exemplo, o fator, né, social, psicológico, emocional também interfere, inclusive na imunidade. Por isso que tantas vezes, né, as pessoas dizem que determinadas situações, por exemplo, sei lá, doenças, né, são de caráter emocional. Não tem aquela expressão, né, de que gastrite emocional, gastrite por estresse, enfim. Às vezes a pessoa, né, sente aquela dor no estômago e sabe que, nossa, eu só estou sentindo essa dor porque hoje eu me estressei. Então, existem ligações aí, né, com essa questão emocional. Então, por isso que a gente tem que também ter cuidado com isso, tá? E aí, falando em estresse crônico na parte física, já já vocês vão ter aqui, né, um exemplo. Antes, mais uma outra situação. Distúrbios e privação do sono também podem comprometer a função imune, porque o sono, ele é um outro pilar muito importante, porque é durante o sono que você consegue renovar, né, as suas energias. Você, de repente, aí, né, estudou, trabalhou, enfim, brincou, se divertiu, fez várias coisas, exercícios físicos. Então, ok, você precisa agora descansar, repousar, renovar as suas energias para o dia seguinte. Se você não tem um sono adequado, e aí você vai de um dia desgastante e já emenda com outro dia desgastante sem o devido descanso, isso vai também gerar problemas de saúde. Se isso for, né, um hábito, ou seja, um sono desregular, e isso acontece de forma frequente, provavelmente isso vai não ser um hábito saudável para o indivíduo em questão.
O consumo excessivo de álcool também pode ser um problema. Primeiramente aí, né, porque bebidas alcoólicas, dependendo, né, da bebida, obviamente, não é bem-vinda para o organismo. Depende também, obviamente, do teor alcoólico. Então, por que eu digo, né, dependendo da bebida? Sei lá, vou dar um exemplo, né? O kombucha. Kombucha tem ali um certo teor alcoólico, mas é pouco. E aquilo dali, dependendo do indivíduo, se ele não tiver, se não houver contraindicação, né, para o consumo, a kombucha pode trazer muitos benefícios. Então, depende muito, né? Mas, principalmente aqui, né, olha a palavra, consumo excessivo. Tudo, né, ou quase tudo que for em excesso vai fazer mal. Então, esse fator também aí precisa ser levado em consideração. E aqui nós temos um exemplo, né, de estresse físico, que vem agora, né, que eu falei que eu ia falar já já, chegou a hora. O exercício excessivo e também quando for prolongado. Vejam, praticar exercício é muito bom para a saúde, ótimo, mas há casos em que, quando houver um excesso, isso pode gerar até a chamada síndrome de overtraining, né? Então, isso pode acontecer com mais facilidade, né, em atletas que fazem, né, realmente exercícios muito extenuantes. Então, é aquilo, né? Se não houver uma alimentação reparadora, um sono reparador, então você vai aumentar a chance desse exercício estar trazendo resultados negativos. Mas é isso, né? Então, fica aí. Entendam que tudo tem que ter uma boa dose, tudo tem que estar em equilíbrio. A falta, o excesso, ambos podem ser um problema. Então, na medida do possível, tudo tem que estar em equilíbrio. Esse é o cenário ideal. Equilíbrio. E aí entra agora a associação do outro tópico do conteúdo de hoje, que eu iria falar sobre a alimentação, imunidade. Esses dois tópicos já foram mencionados e falta falar sobre infecção. Bom, a função imune comprometida gera o aumento do risco de infecção, justamente porque você precisa ter, né, proteínas de defesa, células de defesa devidamente disponíveis para te defender, te proteger. É o tal do sistema imune. Se você tem uma alimentação inadequada, você gera uma deficiência na ação, né, do sistema imune, te levando, né, a um maior risco para a infecção frente, né, ou melhor, né, assim, diante, né, da exposição de micro-organismos patogênicos, né? Então, por exemplo, no cenário da pandemia atual, diante, por exemplo, de um vírus. E aí você pode, inclusive, ter a dica de um outro conteúdo que eu falo exatamente disso, de alimentação, sistema imune e, por exemplo, a questão, né, de infecção viral proveniente aí do SARS-CoV-2, né, que é o novo coronavírus. Você pode ver esse outro vídeo que basicamente aí você vai complementar as informações. Apenas eu estou colocando esse outro conteúdo, né, para que você veja um exemplo desse cenário atual, né, um exemplo de infecção, para não ficar tão genérico como eu estou trazendo aqui, né, infecção de modo geral, eu não estou especificando nada. Então é isso, esse é o conteúdo, espero que você aí tenha entendido tudo. Se você quiser fazer algum comentário a respeito do que você achou do conteúdo, alguma dúvida que tenha ficado, é só comentar. Compartilhe esse conteúdo com quem possa se interessar com mais informações. Aqui embaixo na descrição você também confere outros links, né? Por exemplo, o link das camisetas. Sim, se você faz parte do canal, você precisa ver as camisetas e compre as suas. Aqui na tela, já no meio, vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal. Se você ainda não fez isso, faça. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Fico por aqui. Até o próximo vídeo.